La 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 la. Usagi oishi kanoyama. Ah, por que a senhora canta sempre essa melodia? Ah, minha neta, você quer saber a história dela? Vem aqui pertinho da barra que eu vou lhe contar. Há muito tempo, lá no Japão, o camponês passava por muitas dificuldades. Não tinha dinheiro para comprar as sementes, para pagar os impostos. E na cidade, não tinha emprego para todos. O governo estava muito triste porque não sabia como ajudar o seu povo. Foi quando ele soube que um país, além do Pacífico, um país chamado Brasil, tinha acabado de libertar todos os escravos e as fazendas repletas de café, o fruto de ouro. Fruto de ouro, Bá? Sim, fruto de ouro, porque o café valia como ouro. Estavam lá precisando de imigrantes para colher. Foi então que os dois países fizeram um tratado, a Aliança da Amizade. O Japão enviaria os imigrantes e o Brasil daria todo o emprego nas lavouras e os donos dos cafezais pagariam o salário, dariam casa e comida para todos. Foi assim que começou a aventura da Terra da Esperança. Em todo o Japão, foi colocado cartazes mostrando onde era o Brasil. E todos que quisessem imigrar para trabalhar na lavoura poderiam ir. Estavam mostrando como que era o Brasil, as fazendas, e a viagem seria por navio. Assim, os primeiros imigrantes partiram do porto de Kobe numa viagem de 52 dias, muito longa. Saíram do porto de Kobe, pararam na China, em Singapura, para reabastecer. Na África do Sul, na cidade do Cabo, até chegar ao Porto de Santos. Eles estavam muito ansiosos para saber a cidade que iriam. Foram para a hospedaria dos imigrantes e as famílias, porque só podia imigrar, famílias com muitos filhos para trabalhar na lavoura. Eles souberam as fazendas que iriam no interior e partiram de trem. Estavam contentes, minha neta, mas assim que chegaram, tiveram a triste notícia que eles haviam sido enganados. Ah, eles foram enganados? Como assim? Minha neta, eles descobriram que teriam que trabalhar 5 anos para receber o salário. Trabalhar 5 anos sem ganhar nada, Bá? Sim, eles teriam que plantar o café, adubar, colher, ensacar e depois que as sacas estivessem vendidas, eles iriam receber. E neste período, se chovesse muito, ou fizesse muito sol e prejudicasse a lavoura, eles seriam descontados. E eles tinham que sair muito cedo. Acordavam às 4 da manhã e às 5 já estavam no cafezal. E tudo que eles precisassem, a enxada, a peneira, a escada, a roupa, a comida que eles comprassem, seria anotado numa caderneta e descontado no final. Teria que comprar o gohan, o açúcar,
a carne, o óleo, a querosene para pôr fogo na lamparina. E não podiam sair das fazendas. Teve uma fazenda chamada Dumont. Dumont, vó? Sim, a fazenda Dumont tratou todos os imigrantes como escravos, com chicotes, e eles fugiram de madrugada levando somente a roupa do corpo. Eles foram à procura de fazendas que eram administradas por companhias estrangeiras, e lá eles foram bem recebidos. Alguns conseguiram dinheiro, e mesmo assim a imigração continuou. E o governo do estado colocou muitas terras à venda e fizeram lá no Japão grupos de companhia para comprar essas terras. Mas assim que chegaram, eles descobriram que era floresta. Bah, floresta! Sim, minha neta, com animais ferozes, com lobo, aranha, rato, escorpião, onça. Tinha muito morcego que voava a noite inteira e os homens tiveram que construir as casas bem alto. Eu lembro que o meu pai gritava para os meus irmãos: sai daí que a cobra é venenosa! E nós tínhamos tanto medo daqueles macacos que ficavam nas árvores. Eram animais que a gente não conhecia. E tinham que serrar árvores muito, muito grossas para construir as casas bem alto, acima do chão. E o Jaceiba, para a cobra não subir, isso mesmo, para a cobra não subir, era muito difícil a nossa vida. Nós não tínhamos sapato. Meu pai e minha mãe comprávamos só uma vez por ano, quando nós íamos na cidade, na cerimônia dos mortos. A gente vivia sempre descalço. E tinha escola, e a gente andava descalço até chegar na escola. Eu lembro que minha mãe fazia boneca de pano para eu brincar. E meu pai fazia carrinho de madeira para o meu irmão. Mas a gente gostava mesmo de ir atrás da formiga, da cabeçuda. Cabeçuda, bah! Uma formiga que tinha uma cabeça muito grande e as garras que eram sujas. E quando ela mordia, ficava uma ferida. O meu irmão levou uma mordida de cabeçuda e até hoje ele tem a cicatriz. Nós gostávamos de pegar pedacinho de amendoim e jogar para ver a cabeçuda pegar e levar para dentro da toca dela. A gente ficava olhando a formiga. Era nosso brinquedo preferido. Mas a minha mãe ficava preocupada. Sai de perto da cabeçuda, a garra dela é suja. Mas a gente brincava mesmo. Eu lembro numa manhã que meu pai, assim que chegou da lavoura, começou a gritar: venham todos, venham ajudar, porque a praga chegou. Praga, pá? A nuvem de gafanhotos foi toda para a plantação comer os brotinhos assim que o sol raiava e ficava aquela nuvem de gafanhotos destruindo tudo e ia embora só ao entardecer. Durante uma semana, eles destruíram toda a plantação. Eu lembro que meu pai levou anos para conseguir pagar todo o prejuízo que teve ao banco. Mas ninguém avisou aos imigrantes que a lavoura poderia ser feita perto dos riachos, como nós fazíamos no Japão. Porque no Brasil, um país muito
muito quente, tropical, tinha um mosquito que quando picava dava uma doença muito, muito grave. A gente chamava de maleta. Maleta, pá! É a malária, que dá uma febre muito forte e vinha todo dia no mesmo horário. E remédio? Ah, o remédio quinino, muito caro, a gente não tinha. Quando precisava, tinha que ir a pé até o consulado, um dia de viagem a pé. E quando retornava, muitas vezes o doente já não tinha conseguido esperar. Teve uma colônia, a colônia Irano, onde todos da colônia morreram. E teve uma vez que meu pai recebeu a informação que ele tinha que ver o sítio de uns japoneses, porque muitos urubus estavam voando. Quando chegaram lá, a família toda já tinha morrido lá na Água Branca. Tiveram que cavar na frente da casa e enterrar a família toda. E lá virou um cemitério. Quando o governo do Japão e o imperador Hirohito soube que o seu povo sofria no Brasil, que estavam reunindo todos com muita dificuldade para construir o hospital do imigrante, o imperador, no dia do seu aniversário, enviou 500 mil ienes. E o governo, quando soube que o imperador havia ajudado, enviou 19 mil ienes. Todo o cimento para construir o Hospital Santa Cruz e também o primeiro raio-x do Brasil. E foi assim que o hospital foi construído e até hoje ele é aberto a toda a colônia japonesa e a comunidade brasileira. E na entrada tem a placa com o nome de todos que ajudaram a construir o hospital. A vida era difícil, mas nós trabalhávamos muito e vivíamos bem. Tinha escola japonesa, tinha jornal japonês, porque todo mundo queria enriquecer e voltar rico para o Japão. Mas você não sabe, minha neta. Teve a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. O Japão entrou em guerra com os Estados Unidos. E o Brasil, como é aliado dos Estados Unidos, entrou em guerra contra o Japão e declarou proibido falar japonês no Brasil. Se 2 japoneses fossem pegos falando Nihongo, eram presos. Não podia ter uma festa, uma comemoração. Casamento só escondido. E ninguém podia falar nada. Saía à noite, ia fazer a festa e voltava. Eu lembro que meu pai fez um buraco muito grande no meio da plantação e, com muito cuidado, colocou a bandeira do Japão, a foto do imperador Hirohito e todos os nossos livros de escola. Enrolou com muito cuidado e colocou lá no buraco escondido. Assim, se a polícia fosse lá no sítio, não ia ter perigo nenhum. Até que terminou a guerra. E somente alguns diretores das colônias que sabiam português começaram a avisar que o Japão havia perdido. Mas no início da guerra, o Japão estava vencendo. Um grupo de japoneses muito nacionalistas viraram terroristas.
o grupo Shindorimei, e começou a colocar terror em todas as colônias e houve até mortes. Só pararam quando o governo do Brasil prendeu todos. As escolas de língua japonesa voltaram a ser reabertas e o jornal também, o jornal japonês. Mas nenhuma família tinha dinheiro para voltar para o Japão. Foi então que todos os pais decidiram que os filhos iriam para as escolas brasileiras e japonesas, que seus filhos iriam estudar e se formar. E foram os primeiros Niseis que se formaram professores, professoras, dentistas, médicos, agrônomos, engenheiros, advogados. Ah, pá, é por isso que a Albaçã é dentista? Sim, a Albaçã é dentista porque ela logo foi estudar. E a vida no campo melhorou muito, porque os engenheiros e agrônomos desenvolveram tecnologia e vieram muitas sementes do Japão. E, novamente, a imigração continuou. Veio a semente para plantar o pêssego, a cabotiã, o moranguinho que você tanto gosta. Ah, pá! O moranguinho veio do Japão? Sim, a uva Itália, o crisântemo, a flor do imperador, e a cenoura, a selga, e você não vai acreditar, a galinha da granja. Ah, vai me dizer que no Brasil não tinha galinha nem ovos? Tinha sim, minha neta, mas a galinha caipira, que bota o ovo bem amarelinho, ela bota muito poucos, e precisavam de muitos, e foi assim que a galinha da granja veio do Japão. E muitas cooperativas foram abertas. E plantamos muito batata, soja, mas os filhos que já estavam formados e os netos começaram a ter dificuldade de arrumar emprego, porque foi a vez do Brasil passar por grande dificuldade. E nós soubemos que lá no Japão as fábricas estavam precisando de mão de obra, de imigrantes, e eles decidiram voltar para o Japão como decassegues para trabalhar nas fábricas. Mas assim que chegaram, descobriram que não tinha escola brasileira para os seus filhos. Eles foram pedir para o governo do Japão que desse escolas brasileiras e direito à saúde, porque era o desejo deles, dos decassegues, trabalhar, ter dinheiro e retornar para o Brasil. Muitos retornaram, mas muitos casaram e continuaram trabalhando lá. Ah, é por isso que a Obaçã vive lá no Japão e vem com os meus primos de vez em quando para cá? Sim, minha neta, é por isso. E todo ano, no Pomodori, nós reverenciamos a memória dos jovens que partiram sem realizar o sonho de enriquecer e retornar ao Japão. E a música Furusato, ela se chama Terra Natal, a terra dos nossos antepassados. Essa, minha neta, é a história Terra da Esperança, um país banhado pelo Oceano Pacífico, o Japão,
que teve todo o seu povo que viajou e foi morar e migrar no Brasil, à procura de realizar o sonho de enriquecer, colhendo o fruto de ouro, o café. Ah, vá, que história linda! Não vou esquecer nunca mais que eu sou japonesa, brasileira, e eu tenho uma tia japonesa brasileira que mora no Japão.